Para fazer essa peça, eu estou usando um cordão de poliéster, ele tem 5 milímetros, e estou usando também uma agulha de 5 milímetros, tá certo? Então, vamos começar. Comecinho, eu faço um anel mágico. Primeiro, você deixa uma quantidade legal aí de fio na pontinha. Faz o anel mágico, que é, você segura a ponta, uma das extremidades com uma mão, com a outra você vai dar uma volta na sua mão e vai fazer esse xizinho aqui, certo? Feito este X, você segura com o polegar, busca lá o fio que tá vindo do novelo, passa a agulha por baixo, pega o fio que vem do novelo e já faz um ponto baixo. Esse aqui, essa laçadinha inicial, já representa um ponto baixo. Aqui vai ficar este torcidinho assim mesmo. Aí, você continua preenchendo com 8 pontos baixos aqui dentro deste anel mágico. Eu vou preencher aqui o meu anel e já volto pra gente continuar. Com os seus pontinhos colocados, você vai pegar a extremidade lá do anel mágico que a gente fez e vai puxar, mas não é para fechar esse espaço, você só vai juntar as duas partes. Por quê? Nós vamos fazer pontos centrados. Se este círculo aqui tiver muito fechado, muito apertado, a gente não consegue fazer a próxima carreira com pontos centrados, certo? Então, agora, precisamos fechar essa carreira. Você pega a sua laçadinha que você acabou de fazer um ponto baixo, a laçadinha que fica na agulha, alonga ela um pouco, vai lá no seu primeiro ponto feito nesta carreira, pelas duas laçadinhas do ponto, essas duas aqui do ponto baixo, só que por trás, você coloca a sua agulha, pega a laçada que você alongou, coloca ela na agulha e puxa lá pra trás, certo? E aí, você deixa assim, desse jeito já vai tá começando a fazer o fechamento do seu ponto. Naquele pontinho inicial que a gente fez, você encaixa a sua agulha no meio, vai pegar o fio que vem do novelo, puxar para a frente. E aí, com essa laçadinha aqui na frente, você deixa ela bem frouxinha, tá bom? Alcança aquela laçada que a gente puxou para trás, coloca as duas juntas, desse jeitinho aqui, laça seu fio e puxa por dentro. Aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto centrado. Agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos centrados. Vou fazer aqui o meu segundo. Como que você vai identificar? Todo ponto baixo, ele tem essa aparência aqui, ele precisa de 2 perninhas. No meio dele é onde você vai encaixar a sua agulha. Só que lá atrás, ela também precisa sair no meio. Ela vai separar essas 2 perninhas e vai passar a agulha aqui. E é nessa posição que você vai encaixar os seus pontos. Então, o meu primeiro já foi feito, faço o segundo. Você vai sentindo na mão aqui, a parte do avesso, quando você alcançar o ponto do jeitinho certo, tá bom? Ponto centrado do jeito certo, quando posicionar a agulha da maneira correta. Ó, já sai certinho separando as 2 perninhas do ponto. Então, eu vou continuar essa minha carreira fazendo somente pontos baixos centrados, é uma carreira de aumentos. Vou fazer toda essa carreira e volto pra gente fechar e ir pra próxima. Fiz a minha carreira toda de aumentos, aí os fechamentos eu não vou ficar repetindo, mas eles são feitos sempre da mesma forma, tá bom? Todos os fechamentos são feitos iguais. Vou finalizar aqui e volto pra gente ir pra próxima carreira junto. Dei início aqui na minha terceira carreira, deixar aqui na espera. Esse é o momento que você vai pegar o seu fiozinho central aqui e vai apertar ele pra fechar essa parte do meinho e dar essa aparência pro seu trabalho.
bom? Agora, você continua aí fazendo um ponto baixo centrado, um aumento. Um aumento. É aquela lógica dos aumentos, a mesma coisa. Então, a gente segue essa terceira carreira fazendo todos os pontos continuam sendo centrados. Você faz um ponto baixo sobre ponto baixo e no próximo você faz o seu aumento. Eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente passar para a próxima junto. Já finalizei a minha carreira, então aqui na minha próxima carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Continuamos seguindo a lógica de aumentos, tá certo? Então, aqui, vou fazer toda essa carreira desse jeito, 2 pontos baixos e um aumento, na quarta carreira. Com essa base concluída, se tiver do seu agrado este tamanho, você já pode cortar o seu fio. Aí, pra você saber, o meu aqui, ele ficou com 9 centímetros, tá bom? Então, se você quiser um tamanho um pouquinho maior, aumenta as carreiras seguindo essa lógica aí dos aumentos. Se pra você tiver ok este tamanho, então é o momento de cortar. Vou cortar aqui o meu fio com um tamanho legal pra eu fazer o arremate. E aí, você já tira o seu fio, só solta ele assim, ó, por dentro. A gente precisa completar manualmente a correntinha que falta aqui. Então, eu venho lá no meu primeiro ponto, que tem essas duas partes do ponto baixo, as duas laçadinhas aqui. Pego esse fio, passo lá pra trás. Com esse fio lá atrás, não aperta muito, tá? Pra ele não deformar a aparência. Eu venho aqui eu preciso voltar com esse fio aqui dentro. Então, eu venho aqui pela parte de trás, sabe onde tem essa outra laçadinha do ponto? Eu coloco minha agulha nela, coloco minha agulha, separando essas duas laçadinhas aqui da parte superior, pego o fio, coloco ele lá pra trás. E aí, você ajusta e a aparência fica sendo essa, tá bom? Aí, com uma agulha de arremate ou com a agulha do crochê mesmo, você vai pegando este fio e vai descendo ele, escondendo ele aqui pelo meio do seu trabalho, e você vai fazer a mesma coisa com este fio aqui central, tá bom? Então, agora a gente vai passar para uma outra parte, que é uma parte de pontos baixíssimos aqui, contornando cada pontinho de base. Você pega o seu fio novamente, deixa uma quantidade legal aí, novamente, né? Em qualquer lugar, você coloca a sua agulha, vai lá no seu fio que tá vindo do novelo, encaixa ele na agulha e puxa pra frente. Só isso. Aí, você vai pegar sempre agora o fio que vem do novelo, e em cada ponto de base, você vai fazer ponto baixíssimo, bem soltinho, sem apertar. Se apertar, ele vai emborcar o seu trabalho. Então, você faz o baixíssimo, dá uma alongadinha na laçada. Fez o baixíssimo, uma alongadinha nessa laçada, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha volta e volto pra gente fazer o acabamento dessa parte junto. Faltando um ponto baixíssimo para eu concluir essa carreira, eu vou fazer o seguinte: cortar novamente o meu fio, tamanho legal de novo, para eu fazer um acabamento com mais conforto. E aí, você vai pegar, passar assim direto o seu fiozinho. Dá uma olhada primeiro, antes de qualquer coisa, antes de finalizar, dá uma olhada se tá uniforme, se a aparência tá legal, assim, dos seus pontos baixíssimos, se eles estão semelhantes. E se tiver, beleza. Se não tiver, eu sugiro que você refaça, tá certo? Pra ficar bem perfeitinha essa parte. Pra finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa, fazer um fechamento manual de carreira. Você vai colocar aqui, pelo seu baixíssimo, a agulha por baixo dele, pega a sua pontinha,
passa por dentro deste ponto baixíssimo. Aí, do mesmo lugar que saiu esse fio, o ponto precisa voltar. Só que aí, você coloca desde lá de trás a sua agulha, desde o avesso, até sair na frente, aqui no baixíssimo, onde precisa retornar este fio. Puxa tudo lá pra trás. Então, aí é o momento que você ajusta. E aí, agora, você pega a sua agulhinha de arremate e já arremata todos esses fios, que é pra começar já sem nada de pontinhas aqui pelo caminho. Vou mostrar aqui como eu fiz, eu só peguei a pontinha e fui passando por dentro todas as pontinhas. Pega uma por vez, aí você vai passando aleatoriamente por dentro de cada pontinho que você for encontrando. Isso aqui você vai fazer com todas essas pontinhas, tá bom? Aí, pra finalizar, você pode pôr uma gotinha de cola de tecido, aquela cola universal que dá certo também, tá bom? Você finaliza fazendo os arremates e se tiver um pouquinho daquela cola, uma gotinha, você coloca. Se não, você costura manualmente mesmo, faz uma costurinha com um fio da mesma cor ou uma costurinha com uma linha invisível, tá bom? Mas antes precisa passar todos esses fios aleatoriamente por dentro dos pontos pelo lado avesso. E aqui a gente vai passar para a próxima parte, que é para subir as paredes do nosso cestinho. A aparência da minha peça é essa daqui, esse disquinho bem certinho. Então, agora a gente vai começar a subir as paredes deste cesto.